Boa tarde, crianças, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Acredito que sim, né? Hoje nós estamos aqui reunidos para fazer uma aula de língua portuguesa. O assunto é língua oral e língua escrita. Bom, conforme nós já estudamos aqui, as onomatopeias são as palavras que podem representar sons ou ruídos naturais. Como assim, professora? Toda vez que a gente ouve um telefone tocar, que a gente está lendo uma historinha e aparece lá que um telefone está tocando. Qual é o desenho que aparece? Normalmente é um telefone como esse aqui, ó. Trim, trim, isso significa que o telefone está tocando. Muito bem. E quando é o barulho de um martelo? Normalmente aparece assim, toque, toque, para falar que alguém está ali martelando. E quando alguém está dormindo? Um animal, uma pessoa, normalmente esse desenho aparece nessa forma aqui, ó, esses Zzinhos aqui. Esse Z aqui, ó, seguido, significa que alguém está ali dormindo, não é verdade? Isso aqui são as onomatopeias. Nós aprendemos também que as palavras, elas têm diferentes significados, né? Tem o sentido literal e o sentido não literal da palavra. Como assim, professora? Como é que isso acontece? No sentido literal, é quando a palavra é usada em seu sentido próprio. Como, por exemplo, o tigre é uma fera. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O tigre, ele é um animal que feroz, não é verdade? Então, o tigre é uma fera. Eu estou usando a palavra fera no sentido literal, no sentido próprio da palavra. E quando a palavra é usada no sentido não literal? Ela é usada em seu sentido próprio, ou seja, ela faz uma comparação. Ela não é usada em seu sentido próprio. Faz uma comparação com uma palavra. Por exemplo, meu avô vai ficar uma fera. O que eu estou querendo dizer com isso? O avô, ele vai virar uma fera feroz? Não, claro que não. Eu estou querendo dizer que com isso, ele pode ficar zangado. A palavra fera, nessa frase, do sentido não literal, está correspondendo ao quê? A ficar zangado, a ficar bravo com alguma coisa que tenha acontecido e ele não tenha gostado. Então, sobre a língua oral e a língua escrita, nós sabemos que há expressões que usamos na fala que não são adequadas a todas as situações da escrita. Vamos ver lá quais são essas expressões. Por exemplo, pra... Tá dando para ver aí direitinho? Espero que sim. O pró, né? Isso aqui a gente usa bastante. Eu uso bastante isso aqui. Tava. Olha aqui. Essas expressões aqui, elas são da linguagem oral. A partir do momento que eu vou colocar essas expressões na língua escrita, eu não posso mais usar desta forma. Por exemplo, o pra vai ter que se transformar em para. O pró, para, ó. O né, não é. E o tava, automaticamente, será estava. Estão vendo direitinho? Então, vamos aplicar isso aqui em uma frase. Uma frase escrita na língua oral. Olha a diferença. Vou levar a bola pro Aleph. Olha aqui. Estão vendo aqui? Vou levar a bola pro Aleph. Essa frase está com a expressão da língua oral. Só que na língua escrita, ela tem que ser diferente. Ela não pode entrar desta forma aqui. Então, vou reescrever aqui na forma que a expressão está na língua escrita. Vou levar a bola para o Aleph. Perceberam a diferença? Então, expressões que não são
adequadas para a língua escrita. Agora nós vamos fazer uma atividade em relação a esse conteúdo que eu acabei de dar. Vou mostrar aqui para vocês, bem direitinho. Ela começa com uma tirinha. Essa atividade ela tem que ser feita no caderno de língua portuguesa. Não esqueçam cabeçalho, gente. Quero letra bem bonita. Vocês vão colar essa parte aqui da tirinha no caderno e vão desenvolver essa atividade em cima dessa tirinha. Essa atividade ela está na secretaria da escola. Eu sei que teve alunos que já pegaram aqui e eu também vou estar colocando ela no grupo, no PDF, para quem quiser imprimir na sua casa. Ah, professora, não posso ir na escola. Ótimo, irei mandar ela para você. E aí você vai colocar lá e vai desenvolver essa atividade em cima dessa tirinha, usando as explicações que eu dei, de onomatopeia, de palavras que estão no sentido literal e as que não estão no sentido literal, as expressões da língua oral e da língua escrita. E aí vocês vão fazer essa atividade, tem 6 questões, e eu espero que vocês façam ela corretamente no caderno de vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, vocês já sabem quais são os nossos canais para tirar dúvida. Nós temos o nosso grupo e eu vou estar lá diariamente para tirar a dúvida de vocês. Tudo ok? Tudo certo? Agora nós vamos para a nossa segunda aula de hoje, que é a atividade de ciências. Está lá no livro de vocês, na página 289 a 295. Deixa eu colocar aqui com cuidado para não cair, né? Para que vocês possam ver direitinho as páginas, tá? Vou dar um tempinho para que vocês já coloquem aí no livro certinho para acompanhar. Essa atividade de ciências, ela está falando de quê? Do planeta Terra, né? A formação da Terra, como foi que a Terra foi formada. O nosso planeta, ele surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos. Olha, muito tempo atrás. Inicialmente, ele era uma grande massa quente e incandescente, que ao longo desses bilhões de anos, ela foi se esfriando, foi se resfriando, na verdade. Durante esse processo, muitos vulcões que estavam em erupção iam expelindo o magma. Alguém lembra aqui o que é o magma? Nós já estudamos isso, né? É um material quente localizado no interior do planeta, né? Aí ele vem o quê? Ele vem para a superfície. E aí tinha o que com isso? Tempestades frequentes, intensas, foram resfriando o material da superfície e formando uma crosta sólida. Então, com o passar do tempo, a Terra foi se transformando até adquirir essa aparência tão bonita que ela tem hoje. No entanto, a Terra ela sempre vai continuar se modificando. Aí no livro de vocês, na página 289, tem as duas imagens, né? Tem as duas imagens, vocês vão aí analisar a imagem da formação da Terra. Aí está tudo muito explicado. Agora nós vamos na página 290, nós vamos falar do estudo da biosfera. A biosfera, ela corresponde aos ambientes do planeta em que há vida, incluindo regiões da litosfera, que é a costa terrestre, e parte do manto, que é a camada inferior à costa, a hidrosfera e a atmosfera. Nela estão todos os seres vivos do planeta, como animais, plantas, fungos e os micro-organismos também. Nas regiões mais altas da atmosfera e nas regiões mais profundas da litosfera, não se encontram seres vivos. Portanto, essas regiões não fazem parte da biosfera. É mais ou menos isso aqui. Deixa eu apagar aqui o quadro da nossa aula anterior. Apagar aqui para que vocês possam entender melhor. Vamos lá. E nós temos esse quadrado aqui. Aqui em cima, na camada mais alta que tem, fica a atmosfera. Mesmo que vocês não estejam conseguindo entender a letra,
aí na casa de vocês, mas vocês já sabem porque vocês têm uma ilustração aí no livro de vocês. Aqui eu tenho a água, que é onde fica a hidrosfera. Hidro significa água, né? Hidrosfera. Aqui embaixo, nessa camada aqui onde não tem vida, fica a litosfera. Lembram lá das camadas, que vai o magma, que vai tudo isso aí? Pois é. Então, isso aqui tudo forma a biosfera do planeta. Só que aqui em cima e aqui embaixo não existe vida, certo? A vida ela se concentra nessa parte aqui, ó. A biosfera ela é composta de ecossistemas. E o que é ecossistemas, professora? É o conjunto de seres vivos e componentes ambientais não vivos de uma região, que se relacionam entre si e formam um ambiente com características próprias e bem definidas. Os seres vivos, os animais, as plantas, os fungos e os micro-organismos. Já os componentes não vivos desse ecossistema é o quê? A água, o ar, o solo, né? O clima e outros aspectos físicos. Todos os ecossistemas do planeta encontram-se aqui, ó, na biosfera. Entendeu? Isso aqui é a biosfera do planeta. E todo o ecossistema se encontra aqui, na biosfera desse planeta. Tá certo? Nós vamos ter uma atividade aqui na página 290 relacionada a esse conteúdo que eu acabei de explicar. E em seguida nós vamos aqui para a página 291, que fala sobre os recursos naturais. Os recursos naturais já é um velho conhecido nosso. São todos os elementos da natureza que podem ser utilizados pelo ser humano, como o ar, solo, a água, os minerais, os animais e as plantas. Os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Isso aí que a gente tem que prestar bastante atenção. Os recursos que são renováveis são aqueles que se renovam, como as plantas que são cultivadas, o alimento, a luz, o calor do sol, a água, o ar, isso se renova. Mas tem coisas que não se renovam, né? São recursos que não podem ser repostos, então nós temos que ter bastante cuidado com o uso indevido desses recursos. Isso acontece porque eles não se formam novamente, por isso eles não são renováveis. Ou então, eles demoram milhares de anos. São exemplos de recursos naturais não renováveis: o carvão, o petróleo, o solo, os metais e as pedras preciosas, como o ouro e o diamante. Nós temos que ter muito cuidado com a extração desses recursos não renováveis, porque um dia eles podem acabar, porque eles demoram milhões de anos para se renovar. Então nós temos que ter bastante cuidado com isso. E a utilização desses recursos também. Nós temos que ter cuidado com o solo, porque o solo ele é muito rico. Ele serve para várias coisas, para plantação, ele serve para extração, o subsolo, a extração desses minerais como o ferro, o níquel, o ouro, o ar. É indispensável. Ele é utilizado por diversos seres vivos, por meio da respiração. É dele que nós retiramos o nosso gás oxigênio. E não é de hoje que o vento... O que é o vento? O ar em movimento é aproveitado para movimentar o quê? Máquinas como moinhos de vento, os cataventos, as embarcações à vela. Então, são coisas que nós temos que ter cuidado com a utilização desses recursos. A água ela é fundamental para quê? Tanto para o nosso uso doméstico, quanto para outras coisas. Para a agricultura, né? Ela irriga lavouras, passa por vários processos industriais, como via de transporte. Tem muitos lugares aqui na nossa cidade que só é acessível para que chegue lá através da água. Então nós temos também que cuidar da água. Isso é um recurso natural que nós temos que ter bastante cuidado. E também serve para quê? Para movimentar máquinas e gerar energia elétrica. Nós tivemos uma aula
acredito que no vídeo passado, que nós estudamos sobre isso, sobre as bacias hidrográficas, a importância delas na geração de energia. Então, por isso que nós temos que cuidar e ter bastante consciência com a utilização desses recursos naturais. E aqui nós vamos ler uma parte dos recursos minerais e também dos impactos ambientais e sociais que foram causados. Nesse texto que está aqui no livro de vocês, na página 293, fala de uma coisa que nós já estudamos aqui, que foi a tragédia que teve lá em Brumadinho, onde aconteceu, que desabou, o que ocasionou. Esse texto está aqui na página 293, vocês vão ler, vocês já estão familiarizados com esse assunto, porque foi um assunto bastante discutido na nossa sala de aula, esse assunto. E aí nós vamos também aprender um pouco como cuidar desses recursos naturais. Está tudo explicadinho aqui na página 293. Em seguida nós vamos na página 294, tem uma aula prática aí, que vocês vão fazer em casa junto com a mamãe, junto com o papai. Fala a respeito de quê? Da reciclagem, né? É a coleta seletiva de lixo. Você vai ler o texto, vai fazer essa atividade que é prática, e aí você vai colocar aqui os pontos que foi observado, tá certo? Em seguida nós vamos finalizar o nosso assunto dessa unidade, que é o planeta Terra, na página 295, com uma atividade que traz aqui, relembrando várias coisas que nós já estudamos, tá certo? E qualquer dúvida em relação a essa aula, vocês podem estar me consultando nos nossos canais, que são para tirar as nossas dúvidas, certo? Nosso canal lá no WhatsApp, diariamente eu estou lá para esclarecer as dúvidas de vocês, tudo bem? Espero que vocês fiquem bem e até a nossa próxima aula.